João acordou com o coração acelerado, o eco da porta batendo ainda ressoando em sua mente. Na noite anterior, uma discussão banal com Miguel havia escalado para algo irreparável. Acusações voaram como flechas, e Miguel saiu furioso, jurando nunca mais voltar. Mas o que João não esperava era acordar com o som de chaves na fechadura e ver o vizinho do andar de cima, Tiago, entrar carregando uma mala, anunciando calmamente que viria morar ali por um tempo. "Que diabos você está fazendo aqui?" gritou João, pulando da cama em pânico, o apartamento em Lisboa ainda escuro pela madrugada. Tiago, com seu sorriso confiante e olhos penetrantes, fechou a porta atrás de si e disse: "Você precisa de companhia agora, João. Eu ouvi tudo ontem à noite. As paredes são finas, lembra?" João sentiu um frio na espinha. Ele mal conhecia Tiago, apenas trocavam acenos no elevador, mas ali estava ele, instalando-se no sofá como se fosse o dono do lugar. A confusão inicial deu lugar a uma raiva surda. João pegou o telefone para ligar para a polícia, mas hesitou. Tiago era o tipo de homem que exalava uma aura de mistério, alto, atlético, com tatuagens discretas nos braços que sugeriam uma vida passada cheia de histórias. Ele trabalhava como professor de história na universidade local, e João sempre o via lendo livros antigos no café da esquina. Mas invadir a casa de alguém? Isso era loucura. "Saia daqui agora, ou eu chamo as autoridades", ameaçou João, tentando soar firme, mas sua voz tremia. Tiago não se mexeu. Em vez disso, sentou-se e cruzou as pernas. "Eu sei o que você está passando, João. Eu passei pelo mesmo. Meu ex me deixou há um ano, e a solidão quase me matou. Você e Miguel brigam o tempo todo, eu ouço tudo. Deixe-me ajudar. Posso cozinhar, limpar, ser um amigo. Não é como se você tivesse família por perto para apoiar." João parou, as palavras de Tiago tocando um nervo exposto. Sua família em Portugal sabia de sua orientação sexual. Ele havia escondido Miguel deles por anos, temendo o julgamento. A ideia de ficar sozinho no apartamento vazio o aterrorizava mais do que admitia. Enquanto o sol nascia sobre os telhados de Alfama, João decidiu não chamar a polícia, ainda. Ele precisava entender as intenções de Tiago. "Por que eu?" "Por que agora?" perguntou, sentando-se do outro lado da sala. Tiago explicou. Ele havia perdido o emprego temporariamente devido a cortes na universidade e não podia pagar o aluguel. Mas era mais do que isso, ele confessou que sempre admirara João de longe, sua determinação em viver autenticamente em uma sociedade ainda conservadora como a portuguesa. "Eu sou gay também, João. E vejo você lutando contra o mundo sozinho. Deixe-me ficar uma semana. Se não der certo, eu saio." João relutou, mas a exaustão da briga com Miguel o venceu. Ele concordou, provisoriamente. Nos dias seguintes, Tiago se provou útil, preparava refeições tradicionais como bacalhau à Brás, limpava o apartamento impecavelmente e ouvia João desabafar sobre sua relação tóxica com Miguel. Mas uma tensão sutil crescia. João notava olhares prolongados de Tiago, toques acidentais que duravam um segundo a mais. Ele se questionava, era gratidão ou algo mais? E Miguel? Ele ligava incessantemente, pedindo perdão, mas João ignorava, mergulhado nessa nova dinâmica estranha. A pressão familiar começou a se intensificar. Sua mãe ligou, perguntando por que ele soava distante. João mentiu, dizendo que estava ocupado com o trabalho como designer gráfico. Mas dentro de si, o conflito rugia, esconder sua identidade era exaustivo, e agora com Tiago ali, a linha entre amizade e atração borrava. Uma noite, após um jantar regado a vinho do Douro, Tiago abriu-se sobre sua própria família, seu pai, um católico devoto, o deserdara ao descobrir sua sexualidade. "Eu paguei o preço da honestidade, João. Você ainda pode escolher o seu caminho." João sentiu uma pontada de inveja e medo. Ele imaginava contar à família sobre Miguel, ou pior, sobre essa situação bizarra com Tiago. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços como o casamento gay legalizado, ainda carregava resquícios de preconceito, especialmente em cidades menores. Em Lisboa, era mais liberal, mas o estigma persistia em whispers e olhares. João decidiu confrontar Tiago. "Isso não é normal. Você não pode simplesmente invadir a vida de alguém." Tiago rebateu, "E você pode continuar fingindo que está bem sozinho. A briga com Miguel foi o estopim, mas você sabe que o problema é maior.
A discussão escalou, e quando pelas paredes finas, ironicamente. João sentiu o peso das escolhas. Expulsar Tiago significava enfrentar a solidão, deixá-lo ficar abria portas para complicações emocionais. No final da semana, Miguel apareceu à porta, batendo furiosamente. "Quem é esse cara dentro da nossa casa?", gritou ele ao ver Tiago. João, preso no meio, teve que decidir, reconciliar-se com o passado ou arriscar o desconhecido. A tensão culminou em uma confrontação tripla. Miguel acusou Tiago de ser um oportunista, Tiago defendeu que João merecia melhor, e João, sobrecarregado, gritou para ambos saírem. Mas no fundo, ele sabia que a invasão de Tiago havia exposto fraturas profundas em sua vida. Ele pagaria o preço de suas indecisões, mas qual seria o custo exato? Miguel saiu batendo a porta novamente, deixando João e Tiago sozinhos no silêncio opressivo do apartamento. João virou-se para Tiago, os olhos flamejantes. "Veja o que você causou. Ele era meu namorado há 2 anos, e agora tudo está destruído por sua causa." Tiago, impassível, respondeu: "Eu causei. Ou eu apenas revelei o que já estava quebrado?" "Miguel te trata como um troféu, João. Eu ouvi as brigas, ele te controla, te isola." João afundou no sofá, a cabeça latejando. Ele relembrou o início com Miguel. Eles se conheceram em uma festa no Bairro Alto, atraídos pela química instantânea. Mas com o tempo, o ciúme de Miguel cresceu, isolando João de amigos e família. Tiago, por outro lado, trazia uma brisa fresca, mas com ventos de incerteza. "Eu não sei mais o que fazer", confessou João. Tiago se aproximou, mas manteve distância. "Pense no que você quer, não no que os outros esperam." Nos dias subsequentes, a convivência forçada evoluiu para uma rotina estranhamente confortável. Tiago encontrou um emprego freelance como tutor, contribuindo com as despesas. Eles passeavam pelo Tejo, discutindo literatura e política. Tiago era apaixonado pela história que era em Portugal, citando figuras como António Variações. João se via abrindo-se, contou sobre sua infância em Porto, onde o pai, um pescador conservador, pregava valores tradicionais. "Se ele soubesse sobre mim, me mataria", disse João, voz baixa. Tiago compartilhou sua dor. Após ser expulso de casa aos 20, vagou por Lisboa, sobrevivendo de bicos até se formar. A sociedade nos aceita no papel, mas no dia a dia, é uma luta. Olhares, comentários, tudo acumula. João assentiu, sentindo uma conexão profunda. Mas o conflito interno o consumia. Era traição a Miguel? Ou libertação? Ele começou a ignorar chamadas da família, temendo que percebessem algo errado. Uma tarde, enquanto trabalhavam lado a lado, João no laptop, Tiago corrigindo provas, o telefone tocou. Era a irmã de João, Ana, anunciando uma visita surpresa. "Estou em Lisboa para um congresso, chego amanhã." João entrou em pânico. Como explicar Tiago? Ele mentiria, dizendo que era um colega de quarto temporário. Mas Tiago confrontou: "Por que esconder? Isso é o que te destrói, viver na mentira." A visita de Ana trouxe o caos. Ela chegou radiante, abraçando João, mas franziu a testa ao ver Tiago. "Quem é esse? Você não mencionou um roommate." João gaguejou uma explicação, mas Ana, perspicaz, notou a tensão. Durante o jantar em um restaurante típico, com pastéis de nata e vinho verde, Ana pressionou: "Você parece diferente, João." "E Miguel?" Ele sumiu. João evitou, mas Tiago interveio sutilmente: "Às vezes, precisamos de espaço para crescer." Ana, sozinha com João mais tarde, questionou: "Há algo que você não está me contando?" "Papai e mamãe estão preocupados." João sentiu o peso da família, os valores católicos, a expectativa de casamento heteronormativo. Ele quase confessou, mas recuou, temendo rejeição. "Nada, Ana. Só estresse do trabalho." Ela partiu desconfiada, deixando João com culpa gnawing. Miguel reapareceu, mandando mensagens ameaçadoras: "Se esse vizinho não sair, eu conto tudo para sua família." João mostrou a Tiago, que aconselhou: "Enfrente-o. Não deixe o medo ditar sua vida." Mas João hesitava, preso entre lealdade e desejo de mudança. Uma noite, Miguel invadiu o prédio, batendo na porta. Tiago abriu, e uma briga física quase eclodiu.
João interveio, expulsando Miguel, mas o incidente o abalou. No aftermath, João e Tiago sentaram no varanda, olhando as luzes de Lisboa. Eu estou me apaixonando por você, admitiu Tiago, voz suave. João congelou, era isso. Atração mútua. Mas o timing era errado, cheio de bagagem. Ele se afastou, dizendo, não posso. Não agora. O conflito interno intensificou. Escolher Tiago significava arriscar tudo, família, sociedade, estabilidade. A pressão social se manifestou em um evento inesperado. Um amigo em comum postou sobre a briga no Facebook, espalhando rumores. João recebeu mensagens julgadoras, você trocou Miguel por um estranho. Ele se sentiu exposto, o preconceito latente emergindo. Tiago apoiou, isso é o preço da autenticidade. Mas vale a pena. João decidiu confrontar Miguel uma última vez, marcando um encontro em um café no Chiado. Por que você me ameaça? Perguntou. Miguel, arrependido mas manipulador, disse, porque te amo. Volte para mim. João recusou, sentindo uma liberação, mas sabendo que o custo seria alto. De volta ao apartamento, Tiago esperava. E agora? Perguntou. João, exausto, respondeu, agora, enfrentamos as consequências juntos. Mas no fundo, duvidava se estava pronto para pagar o preço. A decisão de João de rejeitar Miguel marcou um turning point, mas as repercussões vieram como ondas. Miguel, furioso, cumpriu a ameaça, ligou para os pais de João, revelando não só a separação, mas também insinuando uma nova relação suspeita. João recebeu a chamada da mãe naquela noite, voz trêmula, é verdade, filho. Você está com outro homem. Seu pai está devastado. João sentiu o mundo desabar. Ele negou veementemente, mas a semente da dúvida foi plantada. Tiago, ao lado, ofereceu apoio, conta a verdade. Mentir só prolonga a dor. Mas João, aterrorizado, optou pelo silêncio. Ele viajou para Porto no fim de semana, deixando Tiago sozinho no apartamento, uma decisão que pesaria mais tarde. Em casa, o ar estava carregado. Seu pai, Manuel, um homem endurecido pelo mar, mal olhava para ele. Ouvi rumores, João. Se for verdade, você não é mais bem-vindo aqui. A mãe chorava, citando a Bíblia e a tradição portuguesa. João defendeu-se, e se for? Isso muda quem eu sou. Mas o confronto escalou, Manuel o acusou de trazer vergonha à família, mencionando vizinhos fofoqueiros e a igreja local. João voltou a Lisboa destruído, o peso da rejeição familiar como uma âncora. Tiago recebeu com um abraço, mas João se retraiu. Você causou isso tudo ao invadir minha vida, acusou. Tiago rebateu, eu. Ou foi Miguel, com sua vingança? Eu só queria ajudar. A discussão revelou camadas. Tiago admitiu que sua invasão foi impulsiva, motivada por solidão e atração reprimida. A sociedade amplificou o drama. No trabalho, colegas sussurravam, João, como designer, dependia de networking em uma Lisboa progressista, mas conservadora em nichos. Um cliente cancelou um projeto, citando distrações pessoais. João questionava, valia a pena lutar contra o preconceito? Tiago, mais resiliente, encorajava, Portugal mudou, leis protegem nós. Mas a mudança real vem de dentro. Uma reviravolta veio quando Ana ligou, apoiante, eu sempre soube, irmão. Apoio você. Conte comigo contra papai. Isso deu esperança, mas dividiu a família. João decidiu escrever uma carta aos pais, explicando sua identidade. Eu sou gay, e isso não é escolha. Amo vocês, mas preciso viver minha verdade. Enviá-la foi agonizante, o preço era potencial perda familiar. Enquanto isso, a relação com Tiago evoluía tensamente. Eles compartilhavam momentos íntimos, não físicos, mas emocionais, caminhadas no Parque Eduardo VII, discussões sobre direitos LGBT em Portugal. Tiago revelou uma traição passada, seu ex o deixou por medo social, levando-o à depressão. Eu paguei com minha sanidade. Não deixe isso acontecer com você. Mas Miguel não desistia. Ele apareceu no trabalho de João, causando uma cena, você me trocou por ele. Todo mundo vai saber.
João, humilhado, demitiu-se impulsivamente, uma escolha errada que o deixou financeiramente vulnerável. Tiago ofereceu ajuda, mas João recusou, orgulhoso: não quero depender de você. O clímax parcial veio em uma manifestação LGBT no Rossio. João, convidado por Tiago, hesitou, mas foi. Lá, viu diversidade, mas também contra-protestos conservadores. Um incidente, um grupo hostil os confrontou, cuspindo insultos. Tiago defendeu João, levando um soco. No hospital, João percebeu o custo físico da visibilidade. De volta, eles discutiram: por que você se arriscou? Perguntou João. Tiago: porque acredito em nós. Mas você precisa decidir se quer lutar ou se esconder. João, tocado, admitiu sentimentos mútuos, mas o medo persistia. A família respondeu à carta, a mãe pediu tempo, o pai ignorou. João sentiu uma mistura de alívio e dor. Ele confrontou Tiago sobre a invasão inicial: foi errado, mas mudou tudo para melhor. Tiago assentiu: às vezes, uma ação radical desperta. João começou a reconstruir, procurou novo emprego, reconectou com amigos. Mas o dano estava feito, ele pagava com isolamento parcial. A tensão com Tiago crescia, atração versus cautela. Uma noite, após uma discussão, Tiago ameaçou sair: se você não me quer aqui, eu vou. João, em pânico, pediu que ficasse. Mas qual seria o preço dessa dependência emocional? Com Tiago ficando, a dinâmica se aprofundou, mas as rachaduras apareceram. João encontrou um novo emprego em uma agência criativa, mas o stress acumulava. Ele sonhava com a rejeição familiar, acordando suado. Tiago consolava, mas João questionava: era amor ou conveniência? Você invadiu minha casa por pena ou por interesse? Perguntou uma noite. Tiago confessou: no início, foi impulsivo. Ouvi a briga e vi uma oportunidade de não ficar sozinho. Mas agora, é real. Essa honestidade abalou João, ele via paralelos com Miguel, controle disfarçado. Ele decidiu testar, pediu espaço, saindo sozinho para bares no cais do Sodré. Lá, encontrou velhos amigos, que o alertaram: cuidado com esse Tiago. Ouvimos que ele tem um passado turbulento. Intrigado, João investigou discretamente. Descobriu que Tiago havia sido acusado de assédio em um emprego anterior, rumores, mas suficientes para semear dúvida. Confrontando, Tiago defendeu: foi uma mentira de um ex-ciumento. Eu provei inocência. João acreditou, mas a semente de desconfiança cresceu. A pressão social intensificou com um evento familiar, o casamento de um primo em Porto. João foi convidado, mas sozinho. Sua mãe ligou: venha, mas sem escândalos. Ele debateu levar Tiago, mas optou não, temendo confronto. Na cerimônia, o pai o ignorou, a mãe sussurrou: pense no que está fazendo à família. João sentiu o peso moral, sua escolha afetava todos. De volta, contou a Tiago, que reagiu mal: você me esconde como um segredo sujo. A briga escalou, e quando com Miguel. Tiago saiu, batendo a porta. João, sozinho, refletiu: havia trocado um caos por outro. Ele ligou para Ana, que aconselhou: seja honesto consigo mesmo. A sociedade muda, mas você primeiro. Miguel reapareceu, oferecendo reconciliação: eu mudei. Vamos tentar. João, vulnerável, considerou o conhecido versus o incerto. Mas rejeitou, escolhendo crescimento. Tiago voltou dias depois, arrependido: eu exagerei. Mas precisamos de limites. Eles estabeleceram regras: amizade primeiro, romance devagar. Mas o conflito interno de João persistia: aceitar-se plenamente. Ele joina de um grupo de apoio LGBT em Lisboa, compartilhando sua história. Ouviu relatos semelhantes: famílias divididas, sociedades julgadoras. Isso o fortaleceu, mas destacou o preço: perda de relacionamentos antigos. Uma traição veio quando um amigo revelou que Tiago havia contado detalhes pessoais a outros. Confrontado, Tiago admitiu: foi para desabafar. Desculpe. João sentiu-se traído: você invadiu minha privacidade novamente. A confiança abalada levou a uma separação temporária. Tiago mudou-se para um hotel. Sozinho, João enfrentou o vazio.
Ele escreveu aos pais novamente, pedindo aceitação. A resposta veio: a mãe visitaria. Nervoso, preparou o apartamento. Quando ela chegou, choraram juntos. Eu te amo, mas é difícil, disse ela. João explicou sobre Tiago. Ele me ajudou a ser eu mesmo. Ela ouviu, um passo pequeno. Tiago retornou, suplicando perdão. João perdoou, mas com cautela. A relação evoluiu para algo profundo, mas o custo era visível. João perdeu amigos conservadores, enfrentou olhares no trabalho. Tiago pagava com sua própria vulnerabilidade exposta. O clímax se aproximava com uma decisão moral. Miguel ameaçou processar por alienação afetiva, ridículo mas estressante. João, com Tiago, enfrentou legalmente, ganhando. Mas o processo expôs sua vida, trazendo mídia local. Um tabloide sensacionalista publicou: drama gay em Lisboa, vizinho rouba namorado. A exposição trouxe apoio e ódio online. João debateu se valia a pena. Tiago: sim, porque estamos vivendo verdadeiramente. Mas João questionava o preço eterno. A mídia trouxe repercussões inesperadas. João recebeu mensagens de apoio de estranhos, mas também ameaças anônimas. Ele fortaleceu a segurança do apartamento, sentindo paranoia. Tiago sugeriu mudarem para um bairro mais acolhedor, como o Príncipe Real, conhecido pela comunidade LGBT. João concordou, mas o movimento simbolizava uma mudança maior, compromisso. Durante a mudança, velhas feridas reabriram. Encontraram fotos de Miguel, João as queimou simbolicamente. Tiago compartilhou sua própria bagagem, uma carta do pai, rejeitando-o para sempre. Eu paguei com minha herança familiar, disse. João viu paralelos, fortalecendo sua resolução. No novo apartamento, a vida estabilizou, mas conflitos externos persistiam. No trabalho, um chefe conservador o demotivou. João demitiu-se novamente, starting um freelance. O preço financeiro era alto, mas a liberdade valia. Tiago, com emprego estável, ajudava, mas João insistia em igualdade. A família progrediu, a mãe visitou o novo lar, conhecendo Tiago. Ele parece bom para você, admitiu relutante. O pai permaneceu distante, mas Ana mediava. João sentiu uma vitória parcial, mas o dano emocional perdurava, noites de insônia, questionando escolhas. Uma reviravolta veio com Miguel. Ele se desculpou publicamente online, admitindo erros. João aceitou, fechando o ciclo. Mas isso despertou ciúme em Tiago. Você ainda sente algo? João negou, mas a dúvida pairava. Em uma viagem a Sintra, eles confrontaram sentimentos. Sob as ruínas do castelo, Tiago propôs: sejamos oficiais. João hesitou. Após tudo, estou pronto. Ele aceitou, mas com reservas, o preço da vulnerabilidade. De volta, a sociedade testou-os. Em um evento cultural, foram confrontados por um grupo anti-LGBT. Tiago debateu, João defendeu. O incidente viralizou, trazendo mais atenção. João escreveu um artigo anónimo sobre sua jornada, inspirando outros. Mas o custo pessoal culminou em uma crise. João sofreu um breakdown, questionando-se a invasão de Tiago Valera. Tiago apoiou: nós pagamos, mas ganhamos liberdade. João se recuperou, mais forte. A tensão final veio com uma oferta de emprego em Berlim para Tiago. Venha comigo, pediu. João debateu: deixar Portugal, família. O conflito moral, lealdade versus felicidade. Ele decidiu ficar, mas encorajou Tiago a ir: se for amor, sobreviveremos à distância. Tiago partiu, deixando João sozinho novamente, mas transformado. Meses após a partida de Tiago, João navegava uma nova realidade. A distância testava sua conexão, chamadas diárias, visitas esporádicas. Mas o vazio o forçava a confrontar-se. Ele reconectou com a família. O pai, aos poucos, amoleceu, convidando-o para um jantar. Não entendo, mas você é meu filho, disse. O preço da paciência pagava dividendos. No trabalho freelance, João floresceu, criando campanhas para direitos LGBT. Ele via o impacto, jovens o contactavam, inspirados. Mas o preconceito persistia, um cliente recusou serviço por sua visibilidade. João persistiu, pagando com resiliência.
Tiago retornou para férias, reacendendo chamas. Berlim é livre, mas sinto sua falta, confessou. João admitiu, sua invasão foi o catalisador para Myeoquanin. Eles decidiram tentar longa distância, mas o custo emocional era alto, saudades, ciúmes. Uma traição final, João descobriu que Tiago havia saído com alguém em Berlim. Confrontado, Tiago admitiu, foi um erro, solidão. João, devastado, questionou tudo. Você me usou. Tiago negou, mas o dano estava feito. João terminou, escolhendo si mesmo. Ele viajou sozinho pelo Alentejo, refletindo. A jornada o ensinou, escolhas têm preços, mas a autenticidade vale. De volta a Lisboa, reconstruiu, novos amigos, terapia. A família o apoiou mais, Ana o apresentou a um grupo. Miguel, agora amigo distante, desejou bem. Tiago tentou reconciliação, mas João recusou, pagamos o suficiente. Hora de seguir. No final, João sentava no Tejo, livre mas marcado. Ele ponderava, as invasões, emocionais, sociais, valem a transformação. Foi certo Tiago invadir a vida de João, mesmo que tenha levado à liberdade, ou uma violação imperdoável.